Olá, bem-vindos, meus amigos, amigas. Bora para mais uma leitura, um estudo. Hoje estamos fazendo mais cedo, bem mais cedo, que é por causa do excepcional jogo da seleção brasileira, né? Da Copa do Mundo. E como é de 4 em 4 anos, nós somos seres humanos, vamos acompanhar, né? Vamos torcer pelo Brasil. E é bem no nosso horário de jogo. Então, para não fazer corrido, para não fazer, ou fazer tarde, sendo que mais tarde tem que trabalhar, então resolvemos fazer esse horário. Vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 38 e 41. Após sair da sinagoga, logo vieram para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada e febril, estava com febre. E logo lhe falam sobre ela. Aproximando-se, Jesus ergueu-a, agarrando-a pela mão, e a febre a deixou, e ela os servia-os. Chegando o fim da tarde, quando o sol se pôs, traziam-lhe todos os que estavam mal, endemoniados. E toda a cidade reuniu-se junto à porta da casa de Simão. E Jesus curou muitos que estavam mal, acometidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. E Jesus não deixava os demônios falar, porque o conheciam. Bom, esse é o texto. Então, quando a gente se depara com a cura da sogra de Pedro, eu encontrei alguns dados aqui na internet e vou ler para nós. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há de contestar, sem dúvida, as curas, né? O que chama muita atenção no poder de Jesus são as curas que ele realizou, né? Curava os cegos, curava os coxos, curava os leprosos, curava os males, tudo. Então, isso chama atenção mesmo. Mas o que Jesus queria provar com essas curas, o seu poder? Jesus queria provar, dessa forma, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Então, se você faz o bem, se você ajuda o seu próximo, se você cuida de um enfermo, seu pai, sua mãe, sua avózinha, estranhos, você entendeu a mensagem de Cristo. Que o verdadeiro poder não é o curar na hora ali como Jesus, mas é estar disposta a se doar, a doar o seu tempo para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele desconhecido, para aquela desconhecida que está passando por uma enfermidade. Esse é o verdadeiro poder, o poder daquele que faz o bem. E, portanto, todos nós somos curadores. Todos nós. Todos nós. Né? Aliviamos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, porque realmente, se nós parar para pensar, para analisar, para olharmos desde nossa tenra infância, nossas escolhas, nossos ensinamentos, o que nos foi ensinado, o que nós aprendemos, do que é certo, o que é errado, o que nós discernimos, a maioria das nossas escolhas levou para o que nós somos hoje. Ou para aquela dor, para aquele sofrimento. Então está aqui a maioria, né, dos sofrimentos, das dores, dos problemas, somos nós mesmos que causamos. Nós mesmos. Se eu chegar agora e ali no meu vizinho, na porta dele, ele está quieto, e eu começar a gritar,
se eu isso, se eu aquilo, ofendê-lo, ofender a família dele, e ele vir brigar comigo, ou me dar um tiro, sei lá o que for, ele tem culpa só no ato, mas o maior culpado da dor, do sofrimento, da briga, da confusão, da inimizade, fui eu. Pois eu dei o primeiro passo. Eu saí de casa, fui, atravessei a rua, fui lá e fui xingar meu vizinho. É isso que Jesus. Então, todas as nossas ações têm uma reação. Tudo que a gente faz, volta. Seja pro bem, seja pro mal. Então, por isso que está escrito aqui que é a ideia principal do estudo de hoje. As ideias. Eu até fiz mais cedo, vou fazer mais cedo, por causa disso. Porque é muita coisa. Né? Então, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, do próprio ser humano, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta, que é a vida após a morte, a vida evolutiva. É o encontrar mundos melhores, né? Paraíso. Ninguém, ouçam bem, ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava Jesus tocar-lhe as vestiduras. Às vezes, Jesus não tocava nem no corpo, nem na pele, nem na mão, nem na vista. Às vezes, Jesus tocava no corpo. Ou nós tocávamos na vestimenta dele. Às vezes, ele não precisava nem olhar para nós. Jesus estava de costa, nós encostava na roupa dele, pegava a roupinha dele, né? E já se curava. Tal era a energia, tal era e é, né, a evolução, o amor e os elementos da natureza de Deus que Jesus tinha. Os recursos, né? Expressão de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhes as vestiduras, ou seja, aos doentes, né, bastava nós, os doentes, encostar na veste, na roupa de Jesus. E Jesus faria ver. Para que se curasse de enfermidades dolorosas. Suas mãos, ou seja, as mãos de Jesus, devolviam o movimento aos paralíticos. Suas mãos, as mãos de Jesus, devolviam a visão aos cegos. Havendo cumprido a lei, sublime do amor, no serviço do Pai. Jesus entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. Então, gente, aqui diz a lição que acolhimento, fraternidade, auxílio, orientação, caridade. Então Jesus não só orientava através da oral, mas também na prática. Porque as curas é para chamar atenção. Porque daí de boca em boca o povo, ó, fulano está curando, vai lá, acontece milagre, vamos lá ver, vai curiosidade, vamos ver. Mas o ensinamento em si de Jesus é, gente, eu curo instantaneamente, mas vocês também podem curar. Quando você distribui o amor, quando você distribui o tempo da sua vida para auxiliar, para educar, para espalhar o conhecimento na oral, na escrita ou literalmente no atendimento fraterno, vocês estão curando seus irmãos. Vocês têm o mesmo dom, a gente tem o mesmo poder que Jesus e a gente sabe disso. Não é na hora, é instantaneamente, mas alivia muito. Uma oração, uma prece de coração e o desejo de fazer o reiki da paz alivia instantaneamente muitas das nossas ansiedades. E não é milagre. É saber usar o discernimento e o dom que Deus, Jesus, deixou para a humanidade, que sempre esteve conosco.
Nós só não sabíamos e ainda não sabemos usar o grande potencial que cada um de vocês, de nós, temos dentro de nós. Né? Então, visão de cegos, havendo serviço, entregou-se à sua vontade em se tratando em três de si mesmo. Ou seja, por que Jesus entregou a sua vontade? Jesus não casou, né? Jesus não ficou mais em casa, com a família. Jesus abandonou sua família, seus irmãos, né, materiais, e foi trabalhar para Deus. E mais para frente nós vamos ver que Jesus podia ter escapado do sacrifício, do martírio. Porque pô, se ele tem o dom de curar cegos, leprosos, devolver o movimento aos paralíticos, aos tetraplégicos, ele poderia ter usado esse dom, essa força dele, para ele mesmo e não ter sentido, né? Não ficou, deu uma agulhada, nada, né? Tipo assim, lá dá um chicote, ele. Lá, não sinto nada, não sinto nada. Não. Por que ele se permitiu sentir as dores do sacrifício? Ele sentiu as chicotadas, chorou, sofreu as humilhações, as mesmas dores que a gente passa, mesmo choro, mesmas lágrimas, mesmas humilhações, porque ele se entregou a si mesmo à vontade do Pai. E nós também temos que nos entregar de vez em quando. Não deveria ser sempre, mas à vontade do Pai. Às vezes, com muita dor, nos é dado escolhas de última hora, assim, e a gente tem que decidir. Trabalha para Deus ou trabalha para o ser humano? Deixa Deus de lado e trabalha para o ser humano. Sendo que a proposta é trabalhar para Deus. Priorize Deus. O ser humano depois. Porque nem sempre que você priorizar o ser humano vai te reconhecer. E eu sei que é assim. Então a gente tem que entregar a si mesmo. Às vezes tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de família, abrir mão da família, abrir mão de um emprego. A gente tem que sair daquele local de trabalho. Às vezes aquele local não serve mais. As pessoas não são compatíveis mais, não tem mais compatibilidade, não tem mais afinidade, não tem mais o porquê estar ali, já aprendeu o que tinha que aprender, já vivenciou tudo que tinha para vivenciar naquele local de trabalho, a gente tem que sair. E é por isso que Jesus permite que aconteçam coisas, ou é demitido, ou acontece alguma coisa e você resolve pedir as contas. Tudo tem o porquê, porque às vezes você já não precisa mais estar ali. Mas às vezes dói na gente ter que fazer essas escolhas. Sigo Jesus ou sigo o material? E às vezes o material segura nós. E aqui não, Jesus abriu mão de viver, né? De viver a vida, né? De ter mulher, ter filhos, casar, ter sua tendinha, sua casinha, para peregrinar, né? Para viajar espalhando a boa nova. Porque se Jesus tivesse escolhido viver que nem nós, teria vivido até os 90 anos, né? Não sei. Porque deve ficar quietinho no canto, mas não. Ele seguiu a intuição dele, seguiu a missão dele. E é essa orientação que ele nos dá para todo mundo. Quando o coração bate mais forte, que temos que ler, pelo menos, ler mais vezes. Vamos ler mais vezes. Temos que ir mais vezes na nossa igreja? Vamos ir mais vezes na nossa igreja. Ah, mas a mulher não quer. Sinto muito. Ah, mas o marido não quer. Sinto muito. Porque isso passa. Mas os ensinamentos de Deus, o amor de Deus, os ensinamentos de Jesus é eterno e em todos os lugares e para sempre. Então quem você escolhe? Eu escolho Jesus. Então nunca me diga, eu ou Deus? Eu ou a tua religião? Que já aconteceu isso, né? Eu ou a tua fé? Com muita dor no coração, vou escolher a minha fé. Vou escolher a minha religião. Vou escolher Jesus. Porque eu sei. Quem vai estar comigo no final? Quem está sempre, mas quem vai estar no final? Nunca me abandona? É Deus, é Jesus, é os mentores, não é a mulher, não é o marido. Mulher se deixa levar por qualquer sorrisinho, mulher se deixa levar por qualquer
agradia, né? Homem também, né? Qualquer sorriso de mulher, qualquer abraço, qualquer toque, qualquer elogio. Eles fazem tudo às vontades. E aí te deixa na mão, te deixa sozinho, te deixa sozinho. E aí você perde Jesus, a confiança de Jesus, de Deus, e perde a confiança da maternidade, da mulher, do marido. Então, siga o seu coração. Essa é a mensagem. Entregou-se a sua vontade, a vontade de Deus, em se tratando dos interesses de si mesmo. Entregou-se a vontade de Deus. Então, essa é a proposta. Entreguemos nós a vontade de Deus. Qual é o outro texto aqui? Tá. Eu separei, mas aí que como é celular, né? Agora vai. Aqui. Ó. Ora, levantando-se Jesus, né, da sinagoga, entrou na casa de Simão e a sogra. Ah, tá. Esse aqui foi o primeiro. Eita, texto. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão e a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por elas. Bom, isso nos estuda, né, nos dá a experiência e guarda a lição que a carne, isso aqui, matéria, o corpo, enfermiça, quando está doente, né, é remédio salvador para o espírito envenenado. Como assim, Eduardo? Eu sempre, frio no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho inveja, mas porque eu pago aluguel, então eu não compro, porque para se mudar é um sacrifício. Mas quem tem casa própria, compra fogão a lenha, né? Para aquecer, é o nosso aquecedor natural. E é gostoso estar em volta ali com a família, em volta. E quando a gente é criança, a gente gostava de botar o pinhão, né? A pinha, para esquentar ali, para fazer ali e pegar, né? E às vezes a gente encostava o dedo na chapa, né? Chapa quente, porque é lenha, né? Fogo. Vai queimar, a gente sente. Agora, se a gente não sente dor, a gente bota o dedo na chapa e aí queima a pele, aí queima os ossos, aí queima os dedos. Quando a gente vê, é tarde demais. Então a dor é um remédio necessário, porque ao sentir a dor, é um sintoma que a tua alma, que o teu corpo manda para você, manda para nós, para opa, ter algo errado aí. É como se o corpo dissesse assim, Eduardo, tô lá com o dedo, Eduardo, esse cara não tá ouvindo, então eu vou dar um alerta nele. Aí dá o sinal de dor. Aí, opa, Eduardo, tem algo errado. Tu tá com o dedo, tá queimando, vai queimar teu dedo. Porque se não tem a dor, a gente não procura tratamento. Não é assim? Dente. Se a gente não tiver dor de dente, a gente vai levando. E toma uma gotinha aqui, e vai levando. Agora, quando tá demais, né? Aí a gente vai. Qualquer dor no corpo, a gente vai levando. Agora, quando dá forte, a gente vai. Então, só quando. Então, a dor ela é necessária. Ela é necessário para nós termos um sinal de alerta e repararmos aquilo. E assim é a dor espiritual, né? Do espírito envenenado aqui. Aí, sem o bendito agulhão, né? A agulha, a dor, né? Da enfermidade corporal, da enfermidade do corpo, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. É ou não é verdade? Porque se não mostrar para o povo, para o rebanho, para as nossas ovelhas,
que o que eles estão vivendo é efêmero, é passageiro. Ah, mas faz 20 anos que eu tô na farra, e mulherada, e homem, tem gente em volta, e 10, 50, 100 mil pessoas em volta, e beleza, eu tô cheio de amigos. Tá, mas você já parou para pensar que essa beberagem demais, alcoolismo demais, está estragando o teu organismo, está te dando doença? Se não dá doença agora, com certeza vai afetar mais tarde, que a maioria das doenças é isso. Que o cigarro está afetando a sua pele, a sua aparência, a sua mobilidade. Que as noitadas, você não está dormindo direito, o teu metabolismo. Então, sempre tem algo contra. Que as traições, quando é descoberto, você se incomoda, você se estressa, você perde tudo, você se separa, você perde seu relacionamento, você se afasta dos seus filhos, das suas filhas. Então, tudo tem, né? Então, se nós precisamos que sofra, porque se não sofre, se não é descoberta a traição, a pessoa fica traindo 50 anos, 100 anos até morrer. Se não dá doença, a pessoa bebe desde a adolescência até os 100 anos. Fuma da adolescência até os 100 anos. Então, aí estraga o corpo, estraga a alma e não evolui, não cresce. Se não é preso, continua cometendo os crimes até o fim. Se não é castigado, não passa pelo umbral, não passa pelo inferno, como dizem, né? Pelo purgatório, conforme a crença, também não muda, não evolui, fica estacionário naquela grau de evolução. Então, por isso que é necessário, e Deus permite, que nós tenhamos algumas pedras, alguns sofrimentos, algumas decisões a tomar, às vezes umas decisões difíceis, que machucam o coração da gente, dizer não para uma pessoa que a gente ama, dizer não para uma situação, mas é necessário. Às vezes é necessário. A pessoa pode não entender, a pessoa pode ficar magoada, pode ficar brava, pode mudar, não querer mais a tua presença, não querer falar contigo mais. Mas se você fez em nome de Deus, de Jesus, pelo certo, pelo correto, um dia, em outra encarnação, a pessoa reconhece, porque é assim. Nós temos que estar sempre com a mente voltada para o correto, para o certo. Né? O permanente amparo de Jesus não nos libera do trabalho de melhoria espiritual que nos é próprio. Ou seja, sabe que é Jesus, sabe que é só orar a Jesus e vem mesmo, ajuda, inspira, cuida, protege, ora, dá boas dicas para todo mundo. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que fazer escolhas. Porque eu sempre gosto de. Porque eu até já tive vários sonhos, tive 3 sonhos, que estavam numa rua que tem uma bifurcação para a direita, uma bifurcação para a esquerda, não importa, né? Direita, esquerda, direita, e uma para o meio. E você está ali e tem que escolher qual você vai. Jesus dá a dica. Jesus diz, olha, se fazer isso é certo. Agora, vai de nós. Jesus diz, vai para o meio. E nós, não, mas eu quero ir para a direita. Aí eu vou para a direita. Ah, não, mas eu quero ir para a esquerda. Aí as consequências é nossa. O que vier é nosso. Assim, se nós irmos para o que Jesus diz, né? Vai pelo meio aqui, meu irmão. É que eu já vi lá na frente, lá. Tem uma pedrinha ou outra que você vai ter que dizer não, você vai ter que pensar, você vai ter que... Mas é mais leve. É bom, se o senhor está dizendo, aí eu vou. Aí o jugo é mais leve. Mas, como diz aqui, Jesus nos melhora. Jesus cuida de nós, mas a cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso, evolução, crescimento moral e espiritual. Por quê? Porque até hoje a gente vê nas casas espíritas, nas igrejas, mas nas casas espíritas, né? Que é o meu caso. Eu puxava minha sardinha. É um pouquinho de egoísmo. A pessoa vai, recebe as bênçãos,
se cura. Ou eu mesmo aqui faço a oração, faço os vídeos, faço as músicas, recebo tudo, meu Deus do céu. Mas, em off, longe da tela, longe de testemunha, briga, bate, xinga, humilha, racismo, tudo de ruim. Continuo na farra, continuo nas traições, continuo na vida desregrada. E Jesus vai abandonar? Não. Mas também vai diminuir as bênçãos, vai diminuir a proteção, vai diminuir o amparo. Não vai abandonar, mas vai diminuir. Vai ficar de bracinho cruzado assim, ó. Ah, você tá rebelde, porque é assim que leite faz, né? Eu faço isso com meus primos, com os familiares, com os amigos, com as pessoas. Eu ajudo, eu oriento, eu aconselho, eu ajudo pessoalmente. Mas se não quer mudar, se não muda, a gente faz aquele a espiritualidade faz com a gente. E já fizeram comigo várias vezes. Que eu fui rebelde muitas vezes, a maioria das vezes, até o ano passado. Mas assim, tudo bem. Vive a sua vida, faz essas besteiras, mas arcas com as consequências. Eu vou estar aqui, mas não vou te pegar no colo, não. Porque é assim. Eu pego no colo. Porque nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Então, por isso que diz aqui, ó, depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual, a cura completa. Porque daí se eu faço o contrário do que eu falei agora, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu recebo a bênção, eu gravo os vídeos aqui, e eu continuo procurando aprender, continuo procurando aplicar no meu dia a dia, continuo tentando ser um homem, uma mulher melhor do que eu fui há uma hora atrás, um dia atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás. Eu procuro. Aí, a cura que Jesus proporcionou, o bem-estar que era estar naquela igreja, quer estar naquele centro, quer receber aquela palestra, receber aquele passe, que é lindo, né? Gostoso. Aquele alívio, ele é constante, ele é permanente. É onde você sorri mais, você feliz mais. E só pessoas coerentes, compatíveis, que pensam parecido, que estão em comunhão com Deus, com Jesus, conseguem estar na tua presença verdadeiramente, sem ser, porque o trabalho a gente é obrigado a estar com pessoas que nem mereciam estar perto da gente, isso aí é verdade, mas é trabalho. Mas assim, na vida pessoal, no seu íntimo, que todo mundo tem, só fica quando você se dedica a Deus, a Jesus de verdade, quem consegue estar aliada a Deus, a Jesus, mais ou menos na mesma vibração energética, ou seja, mais ou menos a mesma evolução espiritual. E é por isso que muitos vão se afastar de você. É por isso que muitos não vão conseguir ficar perto de você. É por isso que muitos vão parar de ligar, muitos vão parar de te procurar, e você não deve ficar magoadinha com Deus, com Jesus. É limpeza material e limpeza espiritual. É a demonstração de amor que Deus está te dando, que Jesus está te dando. Porque muitos dos nossos sofrimentos é porque pessoas invejosas estão no nosso convívio, seja no trabalho, seja na própria família, seja a própria esposa, seja o próprio marido. Quantos relacionamentos eu mesmo já tive, vários, e que botam a gente para baixo, e que dizem que não devemos fazer, que não devemos realizar nosso sonho, que não devemos, e vai botando para baixo, que não é o momento, não temos dinheiro para isso, não tem como fazer o financiamento. Não, para que trocar de carro se esse carro aqui está 3 anos com nós? Então sempre bota um empecilho. E se Deus afasta, se Deus te coloca em outra cidade, se Deus te coloca em outro local de trabalho, se Deus te coloca em outro relacionamento, é porque aquela pessoa, aquele trabalho, aquele relacionamento não estava mais compatível com você. E quando a gente consegue perceber isso na prática,
a gente consegue entender o tão grande que é o amor de Jesus, de Deus, e que as curas, elas são diárias em nossa alma, em nossa vida, porque às vezes nós somos saudáveis, corpo, mas a nossa alma precisa de cura, cura moral, cura intelectual, e é o que nós viemos fazer aqui com vocês. E vocês já estão tendo, né? Se vocês conseguem ficar, vocês conseguem ouvir o vídeo inteiro, saibam que vocês já estão no patamar bem mais melhor, ou bem melhor, do que a maioria dos irmãos e irmãs que não se dedicam a Deus, a Jesus, de nenhuma forma. É triste falar isso, mas é. É a verdade. Né? Você pode não acreditar agora, mas verá no futuro. Né? O ato de levantar-se, né, da sogra levantar-se, reflete uma disposição íntima para o trabalho, de quem está disposto a servir. É assim, ó. Quando nós recebemos uma cura, uma bênção, quando a gente vai na igreja, se sente bem, né? Você, meu Deus, a minha vida mudou. Eu estou mais fortalecido na minha fé. Eu estou mais seguro de mim. Eu amo falar de Deus, de Jesus. Eu amo ir na minha igreja, eu amo ir no meu centro espírita. Então, te dá uma autoestima melhor, né? O que você quer fazer? Você quer retribuir. Então é o ato de levantar-se da sogra de Pedro. Ela levantou e foi servi-los. Automaticamente foi servir Jesus e servir Pedro e os amiguinhos dele, né, os apóstolos. E nós também, nós, todo mundo. Quando a gente recebe as bênçãos, quando a gente recebe os milagres, quando a gente está bem, quando a gente recebe a cura, quando a gente fica saudável, a gente quer retribuir. Como é que a gente retribui? E como é que deveria ser o retribuimento? Sermos, ou procurarmos ser, que não é tão fácil assim, é um pouquinho, é uma luta diária. Todo dia tem que lutar. Depois vira automático, mas todo dia tem que lutar. Que não é tão fácil assim. Agora, daqui para amanhã, segunda-feira, você. Não, não é assim, é diário. É sermos pessoas boas, pessoas caridosas, acolhedoras, com aqueles que merecem, né? Porque nem todo mundo merece. Mesmo não acolheu 100%. Aqui mesmo, Jesus curou, mas não curou todo. Não curou todo mundo que procurou ele. Porque nem todo mundo procurava com o coração aberto, confiando. Procuravam por curiosidade, com desdém, achando que era um charlatão, um mentiroso, mais um maluco. E quando a gente coloca essas dúvidas, a gente já fecha o coração para receber as bênçãos. É a mesma coisa eu ir na igreja, eu ir no centro, porque eu tenho que agradar a minha esposa, porque eu tenho que agradar o meu marido. E aí é refratário, bate a bênção e volta. Por quê? Porque eu não abri meu coração. Eu não estou indo de peito aberto. Eu estou indo com dúvida. Eu estou indo com receio. E quando a gente se entrega para Deus tem que se entregar de corpo, de alma. Confiar assim como Jesus confiou. Né? Jesus disse, vai, eu vou sofrer. Ai, vai doer essa chicotada, essa humilhação, carregar esse peso. É necessário, Pai. Aí Deus com certeza falou para ele, é necessário. Não é você, meu filho. Você sabe que o Pai não quer fazer isso com você. Não é com você. Mas é que nossos irmãos, seus irmãos, precisam ver. Porque só ouvir, os profetas já falavam, mas eles não. Então, metade da população precisa, e até hoje é assim, ver, sentir, né? Para crer. Então, infelizmente, meu filho, o pai vai ter que te dar uns castigos. Mas é para você ser exemplo para os seus filhos, irmãos mais novos, que somos nós, né? Vocês. Por isso. E aí então Jesus disse a famosa frase, né? Que seja feita a sua vontade, meu Pai. E é o que nós devemos ter quando acontece algo assim.
Quando nós estamos num plano, um planejamento, a gente fez tudo, é certinho, e algo sai fora, aparece uma resolução, a gente tem que ter isso em mente. Tá, pai, mas por que o que eu planejei não está certo? E o senhor quer que eu vá para o outro lado? O senhor quer, eu quero ficar nesse lugar para trabalhar, mas o senhor está dizendo que tem que ir para outro lugar, e o senhor está demonstrando, e tanto é que mandaram para a rua. Me deram a carta de demissão. O que houve? Mas aí, em vez de reclamar, a gente tem que pensar. Não, mas se o pai permitiu, tem algum propósito. Quem sabe, o que tinha para aprender ali, aprendeu, já era, acabou, vamos para outro lugar. Porque é assim, na nossa vida e em suas vidas, sempre. Nunca olhe para o negativo. Nunca fique focando só na tragédia. Porque a psicologia nos ensina que, por exemplo, eu estou bem aqui, estou sorrindo, feliz. Mas se eu focar, se eu memorizar uma coisa terrível que aconteceu comigo, que me fazia chorar, de dor, de sofrimento, traição, coisa terrível, automaticamente a minha mente ela vai se teletransportar, mesmo estando em 2026, para lá, 95, 90, 89, 87, sei lá, quando era criança, sei lá o quê, vai se transportar e a minha alma vai entender que eu estou vivendo aquilo real. E aí é onde vai vir o choro, vai vir a dor, vai vir tudo de novo, a mesma dor, o mesmo sofrimento que eu senti naquele momento. E a proposta de Deus, de Jesus, é: não reviva a dor, não rememorize o sofrimento. Foque no aprendizado, foque na lição, foque no que era para você aprender e melhorar com aquela situação. Porque daí você vai ver que o seu discernimento vai ficar aguçada. Você vai conseguir resolver os problemas vindouros com muito mais agilidade, com mais facilidade, porque você não vai focar no negativo, no que está de ruim ali, naquele momento ou no passado. Você vai focar no, tá, mas o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? E é onde você vai procurar a solução. Esse é o segredo dos ricos. Eles não focam na pobreza. Eles não ficam ali, eu não posso. Esse mês deu pouco, rendeu pouco. Não. O que eu vou fazer? Eu vou investir, então, vou comprar mais produto, coisa, porque eu vou revender, vou fazer promoção, não sei o que, não sei o que. Né? Não fica que nem nós pobres. Por que não vendi muito? Por que não sei? Minha clientela não gostou de mim? Não fica focando naquilo ali. Aí fica, não, mas se eu não vendi muito, então eu vou vender outra coisa. Então, sempre procurando melhorar. Esse é o propósito. Levantar-se, pois você recebeu a cura. Você recebeu a proteção. Você recebeu o auxílio de Deus. Agora é a sua parte. Agora é a minha parte. Agora é a nossa parte. Continuar com esse pensamento. Por isso que a sogra foi lá servi-los, né? Porque ela quis demonstrar o carinho, o amor e a satisfação de devolver a bênção que ela recebeu da cura. Vou procurar outro aqui. Então, inclinando-se para a sogra, Jesus repreendeu a febre, e esta, que é a febre, a deixou. Deixou quem? A sogra. E a sogra, levantando-se logo, serviu. Está lá em Lucas, capítulo 4, 39. Então, inclinando-se para ela, ou seja, Jesus sentou do lado, né? Inclinou-se, pegou na mãozinha dela, né? Ela está deitada, febril, aquela situação, né? É uma atitude de Jesus cuidadosa, atenta, de quem sabe auxiliar. Esse é o nosso propósito de todo mundo. Esse é o ensinamento que Jesus deixou. Quando a gente vê alguém necessitando, temos que saber, como está aqui, ó, ser cuidadoso,
ser atento, né? Prestar atenção, focar naquele momento, né? Nada de fonezinho de ouvido, de celular, de música alta, coisa, não. Focar naquele momento. Né? De quem sabe auxiliar, para prestar auxílio, ajuda, né? Aquele irmão, aquela irmã que está enfermo, ou necessitado, precisando de uma conversa, precisando de um conselho, de uma orientação. Por isso que quando eu vou conversar com alguém que realmente conversar comigo, eu tiro o fone. Porque a pessoa não percebe, não entende, mas não, acha que é para me escutar melhor, não. É demonstração de que eu vou dedicar um tempinho meu a esse irmão, a essa irmã. É todo um estudo psicológico. Que nem todos estão preparados para entender, porque é segundo, né? E nem todo mundo está. Mas é isso. Cada ato da gente tem um sentido. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos atos. Cuidar o que a gente fala, cuidar o que a gente pensa e cuidar o que as nossas mãos fazem. A identidade corporal. Tudo. Porque às vezes a gente fica quieto, não quer falar nada, mas o corpo, para quem sabe ler, que nem eu, que nem nós, o corpo conta tudo. Por isso que eu sei de muitas coisas que acontecem ao meu redor, sem precisar estar em grupos, sem precisar de grupos de WhatsApp, porque além de ter intuição, o corpo do ser humano conta todinho. Né? Não é nada de milagroso, nada de sobrenatural. É só saber ler. Psicologia pura. Né? Obrigado ao irmão, irmã, que lá atrás, nos anos 2000, me deu os livros de estudo da psicologia. Descobri o segredo dos psicólogos barato, né? Só lendo. Dificuldade sem se afastar do próprio plano. Necessidade, até o livro Jesus desce até o livro das necessidades da enferma, identificando suas dificuldades. Olha só o segredo. Sem se afastar do próprio plano de superioridade e autoridade espiritual. Como assim? Porque o que é comum, eu escuto as conversas e eu participava, tem família, tem amigos, né? O que é comum? Quando chega alguém, tô com a dor na mão hoje, foi complicado. O que é comum? Não diga que você não faz, que vai. Eu já fiz muito. E eu me policio. Por isso que eu diminui minhas conversas, porque eu me policio, porque eu sei que isso traz pra gente. Não, mas eu tive uma dor muito forte. A minha dor é muito maior. Uma vez me doeu aqui, eu fui no hospital, fiquei 3 dias. Eu peguei uma semana de atestado porque a minha dor é muito maior que a sua. Fica a pessoa. Não, mas eu tenho uma dor aqui no ombro. Não, mas eu tenho uma dor aqui, não, mas eu tenho uma dor aqui no peito. Não, mas as pessoas ficam querendo, parece que discutir não, ou demonstrar para o outro quem é que tem a dor mais forte, ou quem é que tem mais problemas de saúde, quem é que tem mais problemas de tudo. E aí, se eu vou lá auxiliar o irmão, a irmã que está enferma, está no hospital, está doente, ou está na cama ali, e eu vou e já vou com ato de choro, de que o meu rosto demonstra que eu estou com pena. Não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho que ir com autoridade dele. Não, eu não estou indo sozinho. Eu sou uma mulher cristã. Eu sou uma mulher evangélica. Eu sou um homem cristão. Eu sou um homem espírita. Eu sei, eu leio, eu estudo, eu sei. Eu não estou indo sozinho. Eu estou indo com Deus. Eu estou indo com Jesus. Todo mundo. E vou, de alguma forma, ser um instrumento. Eu não vou demonstrar fraqueza. Eu posso até demonstrar fraqueza para os outros. Ou, né, para mim mesmo, quando sair do quarto, e aí sim, a gente é ser humano. Eu fiz isso com meu avô, fiz isso com a minha avó. É normal. Mas não na frente deles. Não na frente deles. Agora sim, a gente sai, vai pro canto, vai falar com a família. Meu Deus, meu avô não merecia isso, meu avô não merecia isso. Mas é porque é normal. Agora, na frente deles, nós não podemos demonstrar fraqueza. Porque a parte das curas, o tratamento, além do remédio, além do...
a psicologia também, porque se eles olham para a gente está forte, está confiante, não, mas o senhor vai fazer esse tratamento, o senhor vai ir no médico, a mãe vai levar o senhor vai ir, o senhor vai fazer o tratamento, o senhor vai fazer a fisioterapia, o senhor vai ficar bem. Eu estou falando aqui um segredo, né, do meu avô, que já desencarnou. Por quê? Porque daí eles começam a mentalizar que eles vão ficar bem. Agora, se eu chegar, meu Deus, o senhor vai morrer, o senhor está com mal de Alzheimer, o senhor vai sofrer demais, isso é muita dor, muita dor. Vai desesperar ele, vai deixar ele desesperado. Aí, em vez de dar cura, ele vai abaixar a imunidade dele. Então, esse é o segredo que Jesus disse. Chegue com autoridade, não de arrogância. Não. Autoridade não é arrogância, gente. Autoridade é confiança. É confiar no que você está fazendo. É confiar no qual o propósito de você estar naquele lugar, naquele local. É bem diferente da arrogância. A arrogância é querer se apresentar, se mostrar. Ah, porque eu sou o cara. Se afasta aí que eu sou o cara, eu sou o cara. Não. A gente que tem confiança, a gente chega quieto. Querem falar com a gente, fale. Não querem, não falam. Reconhece, dão elogio, não dão. Mas a gente sabe que tem um papel importante, material e espiritual, naquele ambiente. Que aquele ambiente só não é pior porque nós estamos lá. Mas a gente espalha? Não. Confiança é isso. É esse o ensinamento de Jesus quis dizer. Então, né? Afastar do próprio plano de superioridade e autoridade espiritual. Jesus socorre, mas não se deixa contaminar pela enfermidade do doente. Aquilo que eu acabei de falar sobre meu avô, né? Não demonstre que você está triste, que você está compadecido na frente do doente. Com a família, com os nossos irmãos, com nossos primos, com nossos tios, num quarto separado, onde a pessoa não vai ouvir, aí sim, aí a gente demonstra que a gente é ser humano. A gente chora, a gente se lamenta, a gente pede, se é para rezar, o que realmente é o tratamento, quais as possibilidades. Mas na frente do enfermo, não. Esse foi o ensinamento que Jesus fez. E tem grande diferença, gente. Tem grande diferença. Quem sabe discernir isso aí e o aplica para seus enfermos e os que não sabem. Tem muita diferença. Repreender a febre. O que é? O ato de Jesus de repreender a febre. O que nos ensina? Por quê? Né? Sai daqui, febre, vai embora, não sei o quê. É a forma que Jesus diz dizer, né, que o Mestre, que Jesus, direcionou os seus recursos para neutralizar a ação do mal, o agente da perturbação, manifestado pela febre. Por que isso? Porque assim, ó, não é, nós jamais, ninguém da doutrina espírita e nenhum religioso deve orientar seus fiéis, seus adeptos, a abandonar ou não fazer o tratamento médico, material. Não. Tem que tomar remédio, tem que tomar remédio. Tem que tomar suplemento, tem que tomar suplemento. Tem que fazer o tratamento, as quimioterapia, tem que fazer. Porque isso aqui é corpo, isso aqui é matéria. E a matéria precisa da matéria. Óbvio, Eduardo, mas é isso mesmo. Mas, quando Jesus explica ali repreender a febre, é que a maioria, 70%, e é real, gente, é real, das nossas enfermidades, pressão na cabeça, não digo nem dor de cabeça, pressão na cabeça, angústia, ansiedade, sentimento de tristeza, sentimento de choro, sentimento de raiva, sentimento, a maioria é espíritos obsessores, espíritos que da inveja, mal olhado, que as pessoas lançam para nós, para vocês, para nós, ou espíritos mesmo que querem o nosso mal e tal. E aí, o que? Ao orarmos, a recomendação é ao orarmos, rezarmos, experimente isso. Experimente.
Você não tem esse hábito porque você é evangélico, porque você é católico, porque você não é espírita? Porque esse é um truque nosso até então, que era fechado, mas Jesus mandou não fechar mais. Abrir para todos. Ah, uma vontade de chorar, não sei. Hoje eu não estou bem. Uma pressão, uma tristeza. E não é, eu estava bem ontem, eu fui dormir bem, tá tudo certo com a minha família. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou com vontade de chorar? Por que está me dando essa ansiedade, esse sintoma de deprê e coisa? Faça uma oração pedindo para se afastar, que isso não é seu. Porque se você se conhece, por isso que a orientação da doutrina espírita é se conheça. E na verdade a orientação de Jesus, se conheça, porque ao nos conhecer nós sabemos. Não, mas eu não tenho por que estar triste. Não tenho por que eu estar com vontade de chorar, ou de brigar, de xingar. Se eu não briguei com ninguém, eu estou bem com a minha esposa, eu estou bem com meu marido, eu estou bem com meus filhos, minha família tudo certo. Isso não é meu. Mas quando a gente se conhece. E aí, então, ao descobrir isso, para afastar essa pressão, porque às vezes é uma pressão na cabeça, né? A gente sente uma coisa, parece que tem uma pedra, um tijolo na cabeça da gente. É uma bigorna, obrigado. Que bigorna todo mundo sabe quando desenhos, né? E, ó, faça oração. Eram truques do nosso grupo fechadinho ali, espírita, né? Mas Jesus mandou 2025 abrir para todo mundo. Por isso que estamos fazendo os vídeos para abrir para todo mundo. Quem quiser usar, fique à vontade. Não é mais um monopólio nosso. Né? Não é para ser, pelo menos, né? Tivemos liberdade de. Nós temos autorização para falar para todo mundo. Então, faça oração. Faça oração pedindo, ou como diz os outros irmãos evangélicos, né? Repreendendo. Né? Sangue de Jesus tem poder, vai cuidar toda deles, que eles acreditam, e nos acreditam, não acreditar, eles botam a energia, a vitalidade deles, e aí afasta mesmo. Mas nós, né? Nós somos mais culto, né? A gente estuda um pouco mais e tal. A gente conversa. A gente na oração pede. Não, isso aí não é meu. Afasta de mim, que eu não permita, que Deus, Jesus, meus mentores, não permitam que sequer o pensamento desse irmão, dessa irmã, chegue até mim, que essa inveja, que esse orgulho, que essa inveja que lançam, o ser humano lança, não adianta. O ser humano lança. É inveja da roupa, é inveja do que você tem, seus bens materiais, é inveja do cargo que você ocupa, mesmo fingindo amizade, é inveja do seu estilo de vida, é inveja das bênçãos, da unção de Deus que você tem, inveja do teu carisma, inveja. O ser humano tem, não adianta. O que cabe a nós? Nos protegermos, brigando, discutindo? Não! Através da oração. E quando faça esse teste, quando você se sentir, porque muitas coisas a gente consegue resolver em casa mesmo. Febre. Porque que muito. Toda cidade que eu morei, as pessoas ficavam impressionadas. Eu nunca vejo você no hospital. Não é que seja livre de ir, né? A idade está chegando, o corpo, tudo. Eu nunca vi você ficar internado, nunca vi você quebrar nada, nunca vi você nada. E olha, quem trabalha em frigorífico é natural ter tendinite, coisa arada e pá. Aí eu disse, gente, é que tem coisa que não dá para evitar mesmo. Mas a maioria das coisas dá. Concentre seu pensamento em Jesus, em Deus. Tenha uma vida elibata o mais possível, mas principalmente quando vinha esses pensamentos, quando vinha esse sentimento de angústia, sentimento de tristeza, sentimento de dores, sentimento de raiva, sentimento que não é seu, e nós recebemos isso todos os dias, eu recebo diariamente, eu tenho que estar em constante oração, as pessoas não percebem, não sabem, eu estou em silêncio, mas estou em oração. Eu estou em silêncio, na multidão, mas eu estou em oração. Porque a gente recebe influência, imagina conviver com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e mais os espíritos, 10.000 pessoas, na verdade. Ali. Imagina, tudo aquele tipo de pensamento, e tudo você captando. Dá vontade de. Chega. Dá vontade de fazer isso. Vai, daí a gente não faz. O que a gente faz? Usa o truque. Ora. Né? Fica ali em silêncio, ali pedindo. Não, esse sentimento, vontade de brigar, de xingar, não é meu.
Eu não sou assim. Por que eu vou ter vontade de chorar? Não. É alguém que está com vontade de chorar aí. É alguém que está passando com algum problema, alguma dificuldade. Não é meu. E aí começa a orar, começa a pedir, não deixa Deus, não deixa Jesus, não deixa o santo que você confia, o guia que você confia. E eles vêm e não deixam mesmo. Eles fazem uma capa protetora que na hora que você faz a oração de coração, mesmo em silêncio, em pensamento, você já sente um alívio, você sente na hora. E quando você entende isso, e você leva a sério, porque é sério, você começa a fazer, praticar, e praticar, que é o orar e vigiar, você consegue se defender, ó, da maioria dos males, da maioria das doenças. Por isso que muita pessoa fica abismada comigo, que eu não estou 8 anos aqui, nunca fui parar no hospital. Só com a Covid, mas a Covid é diferente, é para todo mundo. Mas assim, em outras cidades que eu morei, também faz uns 25 anos que eu só conheço o hospital porque tem que o ônibus passa, ou eu tenho que conhecer para no futuro ir. Mas graças a Deus não vou. 20 anos em frigoríficos, nenhuma dor. Nada. Atestado, raramente. E as dores que aparecem é normal, mas é um dia. No outro dia eu sei que eu vou estar bom, porque eu sei que é aquele dia. E é mérito, querido de Deus, unção de Deus? Não, não. Poderia ser, mas não. É saber usar o que Jesus disse. É saber usar o que Jesus falou. E é para todo mundo, ninguém aqui é especial. Olha, Jesus, não. Oh, ele é um apóstolo, não. Oh, ele é um profeta, não. Eu sou um ser humano como outro qualquer. E vem ser humaninho mesmo. É cheio de falhas, cheio de defeitos. Quem conhece sabe. A famosa frase, quem convive sabe. Tem muita coisa para melhorar. Mas a gente lê, a gente estuda, a gente procura usar os ensinamentos de Jesus e a gente vê que é real, que Jesus não falou por falar. Jesus não disse, não, eu vou ensinar eles, mas eu sei que nunca vai acontecer isso, que eles nunca vão fazer, ou eles não são capazes de fazer. Não, Jesus, eu vou ensinar eles porque eles são capazes de fazer. O que eu faço, eles fazem. E o que Jesus fez, nós podemos fazer, e fazemos todos os dias. Todos os dias. Coloca a mão no chão, quando alguém tiver com dor de cabeça, alguém tiver com... Toma remédio, não vai? Mas alguém tiver triste, alguém fazer um choro, abraça e coloca a mão e reza. Você vai ver a pessoa sorrir, a pessoa se aliviar, mudar o pensamento, a atmosfera da pessoa. Foi milagre, ó. Não. Você usou o ensinamento de Jesus, que é se doar, é fazer o bem, é estar ali, presente, de corpo e alma e coração. Então, o agente da perturbação manifestando pela febre. Então é isso. Qual é o outro último? Por isso que nós estamos fazendo diferente hoje. Aqui. As manifestações obsessivas têm uma razão de ser. Isso aqui é dos endemoniados. Não ocorrendo por acaso. É que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem, mulher, provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. É aquela velha história que os antigos falavam para nós, né? Diga-me quem tu andas e eu te direi quem tu és. E nós espíritas o que você pensa, quais são as suas virtudes, as suas qualidades morais, o que você faz da sua vida, se você bebe, se você fuma, se você... grupinhos ali de fofoca, de intriga, de maldade, de falsidade. E eu te direi quem acompanha vocês. Jesus não vai acompanhar quem faz maldade, quem faz fofoca, quem faz intriga, quem é falso. Jesus não vai acompanhar quem vive nas noitadas.
quem vive bebendo, quem vive querendo o mal do seu semelhante. Ou só fala bobagem, só fala M, que não se aproveita nada. E tem gente assim, eu tenho que conviver com pessoas assim, é triste. Que não se aproveita uma frase, não se aproveita. Nem da vida da pessoa se aproveita nada. É triste, mas cada um com a sua evolução, cada um depois, né, arca com as consequências. Mas, tu acha que Jesus anda com essa gente? É triste, mas não. Porque é questão de vibração, gente. É uma coisa, os ricos, não é que eles não queiram andar com a gente. É que eles têm tantas coisas na cabeça deles, tantos afazeres, tantos estudos, tanta coisa, e a gente não faz, a gente não estuda, a gente não planeja nada, a gente não consegue, não vai conseguir conversar com eles de igual para igual. Não vai conseguir falar nos nossos planos, porque a gente não tem planos. Não vai conseguir falar nas nossas metas, porque a gente não tem metas. Então, não é que eles, né, são soberbos, não é que a gente não tem, então, não tem compatibilidade. É a mesma coisa os intelectuais, os filósofos, os estudiosos, os religiosos. Como é que um religioso vai ter compatibilidade com o mundano? Não tem, não tem como. Porque você está ali e você sabe que o mundano prega traição, prega falsidade. E se não prega diretamente, a gente vê, a gente ouve, a gente entende, a gente vê nas entrelinhas, né? Acha normal ser corrupto, acha normal um monte de coisa. E aí você que sabe que é errado, e já sabe, não é que sabe de saber de ler, você já sabe o que está no seu coração, você sabe. Você não quer fazer mais e não vai fazer mais. Aí você não tem compatibilidade. O santo não bate, como se diz. Então é porque está aqui. Ó. Então, quem é que vai acompanhar essa gente? Os espíritos bons? Os anjos? Os mentores? Não. É os que pensam igual. Os espíritos, as almas que faziam fofoca, as almas que faziam intriga, as almas que bebiam, as almas que fumavam, as almas que. Por isso que é tão difícil o tratamento da pessoa deixar o vício do álcool, deixar o vício do cigarro, deixar o vício da droga. Não é nem tanto a parte corporal, é porque fica aqui, ó. Não, mas só mais um cigarrinho. Não, mas só mais um. Eu fico vendo, é triste, cara. As pessoas deixam de ter convivência e saem desesperadas, trocar de roupa para ela fumar. Aí fico lá no frio, na chuva, né? E volto. Não aproveita nada do intervalo, não descansa, na verdade, porque tem que trocar de roupa. Aí vai, e assim é para bebida, assim é sexo desregrado com outras mulheres, com outros homens, né? Contatinhos, né? Ter contatinho no Zap Zap também é errado. É, ter contatinho. Dar esperança para um e dar a mesma esperança para outro, tratar do mesmo jeito um e do mesmo jeito o outro. Você tá lubridiando o coração, lubridiando a esperança e também está traindo. Então é todos os detalhes. Então, se for dar esperança para um, não dá esperança, a mesma esperança para o outro. E assim é para as mulheres, é o homem para a mulher. Se você dá esperança para uma, trata do mesmo jeito e trata a outra do mesmo jeito, você está dando esperança para as duas. Você está brincando com o sentimento. E Deus, Jesus, não gosta que brinque com sentimentos de ninguém. Por isso que nós temos que cuidar bem o que a gente faz. Né? Então, e quem faz isso é os outros pensamentos. Né? Então a gente está acompanhado de quem? Acompanhado de pessoas boas, de anjos bons? Me diga como é que é o seu caráter, me mostre o que você faz da sua vida, me mostre quais os pensamentos, me mostre o seu tipo de conversa e eu te direi. E se eu não te disser, Jesus vai te dizer. Porque daí você vai morrer e vai. Jesus sempre esteve comigo. Aí Jesus diz: não, sinto muito, mas eu não posso andar com gente que faz o mal. Jesus não andava com os romanos. Jesus podia ter lá sido amigo do Pilatos lá, né, para ter poder e não ser perseguido. Imagina a inteligência de Jesus, né, para mexer os pauzinhos lá, conversar com o Pilatos e segundo ser amigo. Mas por que não foi? Porque Pilatos é mau. Pilatos fazia maldade. E os romanos, crueldades, né, violências, todos os tipos de violência, né? Até aquela de pegar as mulherzinhas à força. Como é que Jesus vai conviver com essa gente? Esse é o ensinamento de Jesus. E quando você entende,
você se aproxima mais de Jesus. Porque esse é o propósito do ser humano, se aproximar cada vez mais de Jesus, de Deus. A gente não quer tanto, né? Os outros irmãos dizem que Jesus venha, Jesus vai vir e tal, e vai escolher. Mas será que vai me escolher mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu, Eduardo. Não sei se ele me escolheria. Porque no meu passado, não é? Fiz bastante besteira. Na juventude usei muito esse dom, pra... mas era jovem, né? Para namorar, para convencer a mulherada, né? Porque é mais fácil. Para quem tem dom de conversar, meu Deus do céu, é fácil pra caramba. Mas e agora? Agora não pode mais. Agora tem que focar, escolher aquela e aquela, até dar certo ou não. Mas não pode mais ter uma e ter em stand-by outra. Ter o contatinho no Zap Zap. Se você tem a sua mulher e tem um contatinho no WhatsApp, ou vários, né? Você não está sendo fiel nem à sua mulher, mas muito menos fiel a Deus, a Jesus, e muito menos fiel à sua índole. Que é o que importa. O que importa mais do que ser fiel para sua mulher, do que ser fiel para Deus, ser fiel para a sociedade. É fiel à sua índole, fiel à sua virtude, ao seu caráter. E quando a gente entende isso, a gente vive muito melhor. Porque a gente não depende da opinião alheia. A gente não depende da opinião dos outros. Porque muita gente diz, para ser feliz tem que ter um casamento, tem que ter filhos, tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter mansão e tem que ter um trabalho que ganhe 50, 100, 200 mil por mês, 1 milhão, 1 trilhão. Não. Pode ser. Mas você tem que entender se para você é isso ou não. Porque para ele pode ser, mas para mim, de boa. Eu estando em paz, eu estando em harmonia, estando feliz, de boa. O importante é não ter essas companhias aqui endemoniadas, os pensamentos ruins. E sim, pelo contrário, ter pensamentos bons, pensamentos de auxílio, de auxiliar o meu irmão, minha irmã e a mim mesmo. Esse é um dos ensinamentos. Né? Queria Jesus provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Entendeu? O verdadeiro poder não é os milagres de Jesus, né, curar na hora. É bonito, é lindo. Mas você também pode fazer as atitudes de Jesus. Você não pode levantar sua cadeira, ir lá e visitar um enfermo e também sentar do lado, e também pegar na mão, e também falar coisas bonitas, e também abraçar, e também orar, e também rezar, e também pedir para que cure, para que... É a mesma coisa que Jesus. Só não vai acontecer na hora ali. Muita gente acontece, mas não vai acontecer na hora ali. A pessoa. Uf, às vezes acontece, gente. Mas não vai acontecer na hora. Mas você pode. Jesus ensinou isso aí. O que faz o bem tem o mesmo alcance de amor e evolução que Jesus. E não é blasfêmia aqui, não. Não é mesmo. É a real. E quando você tem esse sentimento e esse discernimento, você sabe que é real. Queria lhe provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, aliviando os sofrimentos. Né? Jesus, quando aliviava os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros. Quando a gente faz o bem, quando a gente dá bons exemplos, as pessoas nos admiram. E quando a pessoa nos admira, a pessoa quer a nossa companhia. A pessoa quer conviver conosco, a pessoa quer ouvir nós, a pessoa quer estar na nossa presença, a pessoa quer que nós estejamos lá na casa deles. Então só, como assim, ó, gentileza gera gentileza, coisa boa gera coisa boa, uma boa ação gera boa ação. O bem faz o bem. O slogan da JBS, o bem faz o bem mesmo. Talvez eles nem saibam. Do que se apenas os maravilhasse com o espetáculo para os olhos. Né? O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, que é o essencial. É o que nós devemos focar, na nossa doença moral. E isso todos nós temos. Estou saudável aqui para vocês. Para todo mundo, né? Todo mundo para mim. Mas é minha doença moral.
Tem muitas virtudes que eu tenho que melhorar. Tem muita coisa que eu tenho que deixar para trás, ainda nessa encarnação. Tem que ser um homem melhor, tem que ser um homem mais receptivo, tem que ser um homem mais bondoso, tem que ser um homem mais caridoso, tem que ser um homem mais participativo, tem que ser um homem mais conversador, tem que ser um homem mais amigável. Alguma coisa a gente tem que melhorar. E aí é particular. Mas, né, temos que focar então aqui, ó. Ele cura os músculos mais físicos, mas também cura, sobretudo, ou seja, principalmente, as doenças morais, que é o que mais importa. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência, ou seja, Jesus. Para terminar, temos outro estudo aqui. Entretanto, no dia do Calvário, que é o sofrimento todo, vemos o Mestre ferido e ultrajado, né, humilhado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, Jesus entregou-se à vontade de Deus, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo, nós, eu, você, todos nós, discípulos, discípulas, né, estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, relembrando, porém, de que antes do nosso orgulho permanece o bem dos outros. E que esse bem, distribuído no caminho da vida, no decorrer da vida, né, dos anos, é voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Ou seja, Deus, Jesus não vai perguntar, Eduardo, você conseguiu ter quantos milhões na Terra? Eu mal tinha um emprego, eu pagava aluguel, mas você deixou 1 milhão, 2? Não, médico, eu pagava muita conta. Eu deixei meu cartão negativo, que se morreu hoje, é isso, deixei negativo. Então, Jesus não vai perguntar isso aí, mas você tinha carro, você tinha casa, você tinha uma família, né? Você tinha filhos. Não, mestre, eu não tinha carro, não tinha casa, eu não tinha filho. Mas, ô Eduardo, tu não deixou tu não tem nem bem material. Não, Jesus não vai perguntar isso. Lê do engano quem ensina isso aí, muitos ensinam, né? Eu estava olhando ontem, muitos ensinam. Jesus não vai perguntar isso. Jesus vai perguntar da moral. Tá, Eduardo, mas tudo bem, materialmente você não conseguiu nada mesmo, você era um vagabundo. mas você ajudou alguém, né? Você esclareceu, você deu orientação. Quando eu enviei fulano, você auxiliou, você emprestou, você ajudou, você se dedicou, você deu uma roupa, você deu um alimento, você deu o seu tempo, você tirou o fonezinho de ouvido e focou, ou você ficou fugindo? Aí a gente vai mostrar, né? Aí vai depender da sua conduta, da sua virtude. Não, mas eu fiz isso, eu mostrei isso aqui. E na verdade é uma tela mental que ele mesmo projeta. E aí não tem, né? Não tem como esconder, é o cinema. Né? Nítido assim, ó. Aí não tem. Não, mas essa parte não mostra aí, essa parte não mostra, essa parte eu era muito jovem. Essa parte eu tinha 20 anos, eu estava aprendendo, eu estava na curiosidade, por isso que eu usei o dom para elaborar bastante. Aí Jesus, tá bem, eu vou passar para frente. O que importa é a partir dos 40, o que tu fez? Aí pode ser que passe, tá, mas dessa vez passa. Ou, você fez muito mais maldade na juventude do que depois dos 40, então sinto muito, Eduardo. Volta para a terra e aprende de novo, porque é assim, né? E por que, né, Jesus, muita gente pergunta, né, ao mestre ferido, ultrajado, humilhado, sem recorrer aos poderes que ele tinha? Por que Jesus não, porque Jesus podia simplesmente, né, ele próprio fazer uma capa protetora espiritual nele,
E podia levar chicotada, carregar o peso, humilhação dos espinhos, e não sair uma lágrima. Né? Porque assim, pode bater, não está doendo. Bater. Mas daí não ia ensinar nada para nós. Porque, eu disse lá no começo, é verdade. 50% do ser humano precisa ver, precisa sentir a dor, o sofrimento, para poder ter um pouquinho de lição. E o outro 50% não, lendo, ouvindo falar, já entende. Mas, né? Então, passou para mostrar que, gente, vocês vão passar por isso, vocês vão ter dores, vocês vão ter sofrimento. Nem todo mundo vai te agradar, nem todo mundo você vai agradar, nem todo mundo vai te seguir, nem todo mundo vai te elogiar, nem todo mundo, e é verdade, isso aí a gente convive, trabalha, as pessoas aí, ninguém vai te elogiar, ninguém vai curtir, mas tudo tem um propósito. Você tem que enfrentar igual Jesus enfrentou. Sentindo a dor, sentindo a tristeza, sentindo a humilhação, sentindo a vontade de chorar, e chora, chora. Mas não desistir do propósito, do plano, do planejamento, da missão, da tarefa. Missão em italiano, descobri agora, né? Eu botei a legenda em italiano e descobri. Missão em italiano é tarefa. Então, quando a gente diz tarefa, também está dizendo missão. A tarefa de Deus, de Jesus. Você tem que olhar, rezar nesses momentos de dor, de aflição e de escolhas, que de tempos em tempos a gente tem escolhas em nossas vidas, se não é diariamente, de ano em ano, sempre aparece alguma escolha em nossas vidas que nós temos que tomar. Né? É pensar, não, mas que seja feita a vontade do Pai, que seja a vontade de Deus, de Jesus, porque eles sabem o que é melhor para mim, para você, para nós. Porque um pai, uma mãe de verdade que nos ama sabe o que é melhor para nós. Na hora de resmunga, na hora de você não sabe nada, você tá velha, você tá velho, você tá ultrapassado, você tá caduca. Mas ele sabe. Eles tiveram experiência. O que a gente está pensando, começando a passar, já passaram. Né? Relacionamento, eles já tiveram vários. Então eles sabem o que pode dar certo, o que pode dar errado. Eles dão os atalhos pra gente. É a mesma coisa Deus, Jesus. Sabe tudo lá na frente. Jesus e Deus sabe a nossa, desde quando nós somos criados, lá atrás, simples e ignorantes, lá atrás, na primeira, sei lá, 1 bilhão, 10 bilhões de anos atrás, sei lá quanto, ninguém sabe. Né? Quando né, surgiu o Espírito, a alma, simples e ignorante, sem saber nada, nem o certo, nem o correto. Mas de lá, Deus já sabia mais ou menos a trajetória e que nós podemos sim crescermos, evoluirmos, atingirmos o patamar igual ou parecido de Jesus. Porque essa é a meta de todo mundo. Até do Hitler, até do Bin Laden. Ali caminhei. Todos maus. A meta que Deus estipulou para eles também é ser Cristos. É chocante, né? Mas é pura verdade. Então, por isso que Jesus não se sabotou. Ou sabotou a promessa de Deus. Né? Ele entregou-se a si mesmo ao sofrimento para nos dar a lição de como enfrentar com dignidade, com discernimento e não abandonar a fé. Porque é nos momentos de dores, é nos momentos de separação, é nos momentos de perda de trabalho, é nos momentos de aflição que Deus testa a nossa fé. Ele não testa quando está tudo certo, quando você pensa em comprar o carro e vai lá e compra, quando você pensa em comprar uma casa, vai lá e compra, quando está tudo certo, você está com a família perfeita, comercial de margarina, né? Comercial de margarina, aquela família perfeita, todo mundo rindo, feliz. Pode até ter, você tem. Nesse momento, Deus não está testando você. Deus te testa, Jesus testa a sua fé, o teu mentor, teu anjo, no momento da dor, no momento em que algo te acontece. No momento em que você tem que fazer escolhas, por mais que te doa. E às vezes é sutil, às vezes é minutos. Mas quando você sabe desse pequeno detalhe
e aplica no seu dia a dia, aí você está trabalhando em comunhão com Deus, com Jesus. E aí é diferente de quem só segue, de quem só segue às cegas, assim. É diferente. Você se torna um apóstolo, uma apóstola de trabalhador de Jesus de verdade. Sem precisar sair por aí profetizando, sem precisar por aí palestrando em sinagogas, nada. Simplesmente sendo você. Simplesmente mostrando que devemos fazer o bem. Sobre esse assunto, para terminar mesmo, que já terminou, já li tudo aqui, né? Hoje eu entendo por que eu entendo por que o meu avô, o seu Leão Denis e a dona Ilka, né, a dupla imbatível, né, os fundadores da Casa Espírita, Viana de Carvalho, lá em São Pedro, por que eu não cheguei a ver, eu confesso. Mas, história deles, um contando separado do outro e depois juntos, né? Era uma dupla. E a vida, né? A cidade pequena, 20 mil habitantes na época, então imagina, né? Até hoje quem mora lá e nunca saiu, conhece todo mundo. Então é tipo Severi, assim. Aí, nos anos 70, os anos 80, né? Anos 60, eles, ao ler isso aqui, da sogra do Pedro, o que eles entenderam? E tem gente que faz, né? Vamos nós dois, o meu avô e a dona Ilka, a dupla de espíritas, vamos visitar os hospitais. No caso lá era o hospital, o hospital só na cidade. Vamos visitar o hospital. Vamos falar com os enfermos. Vamos levar o evangelho. E, e, e nós? Nós fazemos isso hoje? Não, né? Sim, tem voluntários, tem voluntariados, né? Tem os doutores do sorriso, né? Que bota o palhaço, né? O narizinho do palhaço, e trata as crianças lá. Então, tem irmãos evangélicos que vão, tem grupos espíritas que vão, sim. Mas eu digo, na maioria, eu sou um que não vou. E tenho tempo. Só que agora eu estou com uma missão, mas depois que terminar essa missão, esse ano, tem tempo. Né? Período da tarde, na sexta-feira. Mas a gente vai? Não vai. Só que não fique triste, não fique com a consciência pesada. Não é essa a nossa ideia. Você pode, ou como eu, não poder ir fisicamente, entrar lá no hospital, ou ir na casa do seu amigo, amiga, seu vizinho, sua vizinha que está um enfermo. Sabe o que você pode fazer? Eu posso fazer. Nós podemos fazer, e é acessível, e não precisa nem de internet, não precisa de luz, não precisa de água, não precisa de cartão, não precisa de Pix, não precisa de nada. É, isso aí mesmo. Isso aí, acertou. Oração, reza. Porque se nós for rezar. E um truque, uma dica. É comum, quando a gente não tem esse ensinamento, esse esclarecimento, agora a palavra é certa, esclarecimento. Quando a gente vai orar para um enfermo, a gente ora e imagina a pessoa doente na cama, né? Porque foi assim que a gente viu, foi assim que recebeu a foto, foi assim que o familiar nos relatou e tal. Normal. Só que, onde é que está a dica de Jesus, a dica de Deus, a dica da espiritualidade amiga? E faz diferença que eu apliquei na vida do meu avô, da minha tia Geni, e tanta gente quando ficava sabendo que estava doente. Estão doentes, estão realmente, estão ali na camada, estão. Mas nós, na nossa oração, vocês, ao mentalizar, ao fechar o olho, Jesus, cuida daquele fulano, daquela fulana. Não enxergue, não pense que a pessoa está deitada doente, que a pessoa está no hospital doente. Já enxergue, já mentalize, já pense
na vitalidade da pessoa, na saúde da pessoa, na pessoa levantando daquela cama, levantando daquele lugar, saindo daquele hospital. Faz diferença. É um detalhezinho simples, porque o nosso pensamento de qualquer pessoa, a nossa frase, o nosso desejo tem muito poder. E se eu numa oração eu achar que estou fazendo bem, mas falando, a pessoa está doente, a pessoa está mal, está acalmada, cuida dele. Não. Eu sei que a pessoa está passando por um problema assim, assim, assado, mas vai sair dali levantado, vai visitar seu parente, vai voltar para casa, e papapá, 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 né? Vai correr, vai caminhar, né? Faz diferença enorme. No começo eu não acreditava muito também, igual a vocês. Mas quando vinha os revés, e minha última ex, pedia, né? Meu irmão tá mal, minha cunhada tá mal, meu cunhado, vamos orar? Daí eu me lembrava, agora é o momento de eu ver se é verdade. Normal, né? São Tomé. Mas é tudo aprendizado. E aí fazia. Vou fazer diferente dela. Ela tá fazendo, mas eu vou fazer diferente. E fazia. Com esse viés de ver a pessoa sã, ver a pessoa boa, ver a pessoa saindo do hospital, ver a pessoa levantando aquela cama. E com a oração de todo mundo, de toda a família, todo mundo não é. Ah, não. Isso aí eu comecei a ver. É real. As nossas palavras, os nossos pensamentos, é verdade. Por isso que eu sempre mando mensagem para as pessoas que eu amo, que eu considero de coração, no WhatsApp, ou quando eu posso falar pessoalmente, eu digo. Eu digo uma mensagem. Fala essa mensagem em voz alta, com todo o coração. Que hoje vai dar tudo certo, que essa semana não vai ocorrer nada, nenhuma briga, nada. Que eu vou trabalhar em segurança, eu vou voltar em segurança, que eu vou viajar em segurança, eu vou voltar para casa em segurança, e papapá. Eu mando essas mensagens porque eu sei, porque se a pessoa ler em voz alta, ela está mandando para o universo. E se ela está mandando para o universo, Deus manda de volta para ela. E a proteção realmente acontece. E a gente faz isso com as pessoas que a gente ama. Então, vamos orar para as pessoas que a gente ama, vamos mandar boas vibrações e vamos mandar mantras com a mensagem de que vai dar tudo certo. Essa semana vai ser boa, essa semana você vai crescer, essa semana não se preocupe, você vai passar naquele concurso, você vai passar naquela prova, você vai passar naquele teste, você vai se dar bem. Você está mandando boas vibrações, você está mandando boas energias. É assim que eu recebo toda vez. E eu sinto na pele isso. Quando eu abro, principalmente dos amigos do Quai, que são os que mais mandam mensagem. Quando eu abro a mensagem deles, adoro ver seus vídeos, é muito incentivador, não sei o quê. Na hora eu sinto um sorriso sincero, uma alegria. Por quê? Porque é real. A pessoa, no momento que escreveu, estava de verdade. Eu gosto muito de ver mesmo. Continue assim, Deus te abençoe. Papapá. É normal, né? Ela tá querendo aquilo ali mesmo pra mim. E aí, mesmo que demore uma semana, um mês, aí quando deu um clico, eu sinto. Só que eu consigo sentir e perceber os nuances, porque eu conheço o meu corpo, conheço a minha alma e conheço o que está acontecendo no momento. Então, não, eu consigo. Mas você pode não conseguir. Mas quanto mais mensagens boas você receber, melhor é o seu dia. Melhor é a sua semana. Assim como o contrário também, né? Por isso que a gente tem que cuidar com quem a gente conversa, com quem a gente anda, com quem a gente convive, com quem a gente namora, com quem a gente casa, com quem a gente traz para a nossa intimidade. Porque nem todo rosto bonito tem coração puro. Nem todo mundo que está disponível 24 horas para você é disponível de verdade. Quantos casos a gente vê aí na televisão? Que o rosto, a materialidade, ter bens materiais não é sinônimo de que é um homem ou uma mulher honesta de verdade. Que é sinônimo
é o que você consegue aprender, assimilar e crescer. Se você consegue crescer, evoluir com a presença, com o conselho, com a amizade daquela irmã, daquele irmão, daquele grupo, aí sim tem valor. Mas se você não evolui, fica no mesmo status sempre, aí não tem valor. Mas daí é discernimento, é evolução, né? É o que Jesus ensina. Cada um no seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Uns têm que aprender com a dor, outros têm que aprender com a felicidade, outros têm que aprender com um caminho mais leve. Então, é conforme a evolução. Então, esse foi o nosso ensinamento de hoje. Fizemos mais cedo por causa do jogo da seleção brasileira e caiu exatamente no horário que a gente iria fazer e para não correr o risco de fazer mais tarde, ou eu fazer correndo, porque eu tenho que ir trabalhar, né? Aí, então nós, em comum acordo, resolvemos gravar mais cedo. Mas não será sempre assim. Será, né? No negócio da Copa talvez sim, porque eu jogo, né? E eu sou um ser humano. Além de ser ser humano, nasci homem. E o homem a tendência é criado para gostar de futebol, né? Então, bora lá. Que o Brasil tenha sorte, né? Que o Brasil passe por essa prova, né? Que ganhe da Noruega, que não haja brigas, que não haja confusão, que seja tudo ok. Boa sorte para nós, né? Nós merecemos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Pai, Jesus, nossos mentores, mentoras, amigas que se apresentam aqui conosco, que estão e vêm a nosso auxílio sempre, nos inspirar, nos intuir, nos orientar, nos aconselhar. Agradecemos de coração o amor, o carinho que os irmãos da luz, as irmãs, né, têm por nós, seus simples tutelados, afilhados e afilhadas. Pedimos a Deus, a Jesus, que continue aos nossos mentores e mentores de cada irmão, cada irmã que nos acompanha, sejam ao vivo, sejam nos cortes, sejam ao entrar em contato hoje, amanhã e na eternidade nas redes sociais dos nossos vídeos, dos nossos áudios ou ao vivo. Que esses irmãos, que esses mentores, anjos da guarda de cada um desses irmãos e irmãs, essas centenas de milhares, possam auxiliar, dando passe, cuidando dessas famílias, cuidando dessas pessoas que nós amamos. Que todos possam ter um domingo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia em seu lar, com suas famílias, com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, seus crushes, seus namorados. Mas principalmente que amanhã, no decorrer da semana, possam ter uma semana de muita tranquilidade, de muita paz, apesar das tarefas que iremos ter no decorrer da semana. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Hoje fizemos mais cedo, né? Mas amanhã volta ao normal se não tiver jogo. Não, amanhã é segunda. O jogo do Brasil é hoje, aí não tem amanhã, né? Então amanhã volta ao normal. 6, 6h30, 15 para 7. Mais tardar 8 horas, mas 15 para 7 a gente faz.